Ela queria o sacerdócio, Joseph não deu, ela se afastou da Igreja de Jesus Cristo e fundou a Igreja Adventista. E essa afirmação é a maior desinformação. Essa desinformação é compartilhada entre os missionários, em roda de conversa depois da sacramental. Existe sim uma conexão entre a profetisa adventista Ellen White e o profeta Joseph Smith. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Se você é membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você já ouviu ou vai ouvir a seguinte afirmação: Ellen White, a profetisa adventista, de uma religião com mais de 18 milhões de membros no mundo inteiro, a Igreja do Rodrigo Silva, arqueólogo, ela foi secretária de Joseph Smith. E mais, ela queria o sacerdócio, Joseph não deu, ela se afastou da Igreja de Jesus Cristo e fundou a Igreja Adventista. E essa afirmação é a maior desinformação que é compartilhada, infelizmente, no nosso meio de santos dos últimos dias. Essa informação aí, essa desinformação, é compartilhada entre os missionários, em roda de conversa depois da sacramental, em noite familiar de membro da igreja, e, infelizmente, isso acontece. E vê só, existe sim uma conexão entre a profetisa adventista Ellen White e o profeta Joseph Smith, o profeta da restauração. Eu vou apresentar aqui em vídeo qual é essa conexão. Mas é muito importante que você que é membro da igreja, compartilhe esse vídeo, manda nos grupos do Vem Segue-me, do WhatsApp, a Sociedade de Socorro, do Coro, porque a mensagem da restauração, ela sempre vai ter mais poder quando baseada na verdade. Se ela está baseada na desinformação, isso enfraquece a mensagem. Então, a gente precisa estar baseado naquilo que é real, certo? Então é muito importante. E é por esse motivo, para fortalecer a mensagem da restauração, que eu venho compartilhar o meu estudo contigo que está me assistindo, tá bom? E esse vídeo, obviamente, é de interesse também dos adventistas do sétimo dia, então compartilha aí no seu grupo da Escola Sabatina, dos jovens adventistas, ou todos os grupos que você tiver permissão, tá bom? Aliás, os adventistas são muito bem-vindos aqui no canal, sempre recebo muito carinho de vocês, fui muito bem tratado também quando fui convidado para a Igreja Adventista, e é isso aí, tá bom? Muito bem, existe um nome que ele é peça-chave nessa história toda, e é o nome de uma mulher chamada Agnes Coulbright. Essa Agnes Coulbright, ela, segundo afirmações de documentos produzidos por adventistas, e eu quero dizer mais especificamente um livro chamado American Prophet, que fala a respeito ali da Ellen White, lá vai citar que essa Agnes Coulbright, ela é prima de segundo grau da Ellen White. Então, a gente tem essa informação. A Agnes Coulbright é prima de segundo grau de Ellen White. Quando a gente analisa as informações que a gente tem do lado dos santos dos últimos dias, de a Igreja de Jesus Cristo, a gente encontra informações a respeito dessa mesma Agnes Coulbright em Joseph Smith Papers, no site Family Search, aliás, que é o que eu estava avaliando aqui, lá você encontra informações de Agnes Coulbright, e também no site oficial de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é uma síntese de tudo isso e de mais outros estudos de membros da igreja. O que a gente encontra lá? Que a Agnes Coulbright, ela foi casada com Dom Carlos Smith, que era irmão do profeta Joseph Smith, era o irmão mais novo, ele vai morrer de tuberculose. Assim que ele morre, o Dom Carlos, a Agnes Coulbright, ela se torna esposa plural de Joseph Smith. E aí você consegue traçar a conexão entre a Ellen White, certo? E Joseph Smith, que é a Agnes Coulbright, a prima de segundo grau de Ellen White, deixa a igreja adventista, segundo documentos adventistas, casa com Dom Carlos Smith, Dom Carlos Smith morre, e ela casa com Joseph Smith. Então,
essa conexão, você consegue demonstrar com muita facilidade com documentos tanto produzidos por adventistas, né, mesmo que o livro American Prophet não tenha sido produzido oficialmente pela Igreja Adventista, ou não é exposto de forma oficial, pelo que eu observei, mas é produzido por membros da Igreja Adventista e informações oficiais de Igreja de Jesus Cristo. Como eu disse, Joseph Smith Papers, você tem a Agnes Colbert aparecendo no Family Search, né? Tem a árvore genealógica dela, junto com Dom Carlos Smith, e no site de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, a gente consegue ver mais citações do nome da Agnes do lado nosso dos Santos dos Últimos Dias, mas você encontra informações dos dois lados. Então, é muito importante que seja feita essa distinção para que você saiba de onde vem essa informação. Tá? E mesmo que a gente conte o início dessa história, o início da história da Agnes, pelo lado de um livro produzido por adventistas e que também conta né, com ministros de outras denominações religiosas, você não tem problema em aceitar aquilo ali como verdade, certo? Essas informações que estão no American Prophet, elas não são encontradas no site da igreja, tá? Para que fique bem claro. Você tem que fazer uma conexão e estudar as duas fontes para poder fazer essa junção aí. Você não encontra nos materiais da igreja também. Então, por isso que eu deixo muito bem dividido aqui, muito bem apresentado. Então, você pode fazer uma escolha sendo Santos dos Últimos Dias. Identificar aquilo como verdadeiro ou não, certo? Agora, no site da igreja, no Joseph Smith Papers e no Family Search, acho que fica muito bem apresentado tudo aí, certo? Então, essa é a parte da história que tudo fica muito bem documentado. Você consegue demonstrar. Papo de que Ellen White foi secretária de Joseph Smith, que ela requeriu o sacerdócio e não recebeu. Você não encontra nenhuma carta dizendo isso, não tem nenhum documento, não tem nem alguém que ouviu uma fofoca para pelo menos ter escrito na carta e falado isso daí, né? Então, por isso que eu digo que é muito importante que você compartilhe esse vídeo com o máximo de membros de Igreja de Jesus Cristo que você puder. Porque, como eu disse, a mensagem da restauração ela ganha mais penetração no coração das pessoas quando ela está baseada na verdade. Se a gente fica com a história de compartilhar desinformação, isso só enfraquece a mensagem. Porque quando a pessoa verifica tudo isso que eu verifiquei, mesmo que dê o trabalho, que você tenha que esmiuçar o tema inteiro, uma hora ela chega na verdade, certo? Aí você está contando conversa de não, ela era secretária, ela era não sei o quê, e aí só enfraquece a mensagem, certo? Então, pare com essas conversas, você tinha elas, tá? Eu ouvi recentemente um membro da igreja falando isso daí, missionário, então, vixe, é o que mais fala em roda missionária, mas não é verdade, não dá para você demonstrar. Se aparecer alguma coisa, quem sabe a gente cogite, né? Mas não é, tá? Então isso é muito importante. E é importante também que você verifique o botão de gostei, o inscrever-se, pressione o sininho das notificações e coloque em todas também, tá bom? Agora, outra conexão que é perfeitamente observável quando a gente analisa tudo o que tem aí, é que a Ellen White, ela inevitavelmente teve acesso ou ouviu falar ou teve algum tipo de contato com a doutrina de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e com coisas que foram escritas, por exemplo, por Joseph Smith, como declarações, documentos, qualquer sermão que tenha sido feito, né? Não tem como. Ela ouviu falar dessas coisas todas e também ouviu falar do livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo, de forma inevitável, não tem como, certo? Porque os acontecimentos naquele período, eles eram de proporções estaduais, muitas vezes, né, de proporções nacionais, em várias vezes relacionados à Igreja de Jesus Cristo. E até por isso, muitos críticos da Igreja Adventista, eles batem em cima dos adventistas a respeito disso aí, né? Existe uma crítica falando que Ellen White teria plagiado as coisas que Joseph Smith escreveu e as revelações que Joseph Smith recebeu também, né? Então, muita gente gosta de falar
que quando Ellen White relata a visão, aquela visão da corda, né, que as pessoas vão subindo pela corda, que aquilo ali seria uma alusão a segurar a barra de ferro, né, que a gente encontra no livro de Mormon. Então, estudo acontece, eu nunca fiz um estudo específico disso, né? Eu não tenho interesse em refutar outras religiões, então não é o meu interesse aqui no canal, até por isso eu tive pouco interesse em estudar essa parte da história, mas essa discussão ela existe, tá? E ela parte muitas vezes dos críticos da Igreja Adventista. O que eu tenho para falar a respeito dos Adventistas é que o suprassumo da religião deles, certo? Aquilo que vem de síntese, o resultado da religião deles, é que gera pessoas muito educadas, pessoas que são muito receptivas, né? Eu fui muito bem recebido quando eu fui na Igreja Adventista. É claro que sempre vai ter um ou outro que não está ali no padrão da igreja deles, certo? E pessoas muito cordiais, né? Eu vejo muitas coisas boas. Eu gosto da Igreja Adventista, gosto do pessoal adventista também, certo? E nunca escondi isso aqui no canal, sempre falei, né? Embora exista toda essa discussão. Então, nunca tive interesse em investigar essa questão aí da Ellen White, se ela teria plagiado Joseph Smith ou não, certo? Mas é inevitável que ela teve contato com o livro de Mormon e com as coisas da igreja, né? Isso aí não tem como, tá? Até porque tudo era muito próximo ali. Onde Ellen White viveu foi onde o Evangelho Restaurado efervesceu, de certa forma, tá bom? Então, existe toda essa conexão, existem outras conexões também, que eu prefiro não falar nesse primeiro momento, porque eu ainda não estudei o suficiente, tá? Mas eu tive a percepção de que existem mais conexões, já consegui capturar uma coisa ali e outra, né? Uma que eu posso falar, assim, de cara, é questão de arquitetura, tá? Você encontra uma similaridade na arquitetura dos Santos dos Últimos Dias e na arquitetura adventista, né? Mas eu quero deixar mais para frente esse estudo, porque a percepção muitas vezes é você captar algo que você entendeu ali à vista, só que você não consegue ainda expressar nas palavras porque não foi feito um estudo suficiente, né? Mas eu vi ali, eu sei, isso aqui é desse jeito, né? Mas eu preciso construir ainda, através do estudo, o que eu poderia apresentar aqui para vocês, tá bom? A respeito desse assunto. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre esse tema. É bem interessante, né? Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Eu considero muito importante. Às vezes esse tipo de conteúdo chama menos atenção do que um conteúdo mais polêmico, né? Vamos dizer assim. Mas eu considero ele extremamente importante. Então, peço aí que você compartilhe com quem puder. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. Verifique o botão de gostei, o inscrever-se, o sininho das notificações colocando em todas, e é isso. Muito obrigado pela sua companhia, sou grato por ter você aqui, e até mais.